não apareceu do nada. Alguém foi capaz de criar algo tão complexo e colocar tanta informação nos seus mínimos detalhes. Nós sabemos que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. E ao homem foi uma construção, uma produção diferenciada, porém, também havia o poder da palavra dele. Se você pegar o código genético, o DNA, na apostila eu coloquei para vocês com detalhes, e tem até o desenho de um DNA, e vocês vão ver que ele é nomenclado, ele é, cada partícula dele com uma letra. Ele é separado por letra. Letra B, letra A, letra D, letra H, e letra OH, e é uma junção de letras. Letras formam palavras. Deus codificou o DNA do homem com palavras. Palavras que constituem não só a característica. Por exemplo, eu disse assim, pode acontecer, por exemplo, eu venho de uma linhagem judaica. Minha mãe, vinda de duas famílias judaicas, e meu pai vindo de uma família judaica de Salvador. E a história da família foi indo. Lá da terrinha onde você foi, de lá. Né? Eu não tenho a cabecinha chata não, mas tenho o pezinho lá. Né? Mas no meu sangue também tem sangue de uma tribo indígena já extinta no Brasil, que era conhecida como tribo indígena Bugre. Meu bisavô, da parte da minha avó, ele era Bugre. Minha bisavó, da parte da minha mãe, para vocês verem como é que é o DNA. Não parece, porque agora os fios de barba estão mais brancos do que outra cor. Mas eu tenho por aqui, por baixo, aqui, alguns fios vermelhos, porque minha bisavó era ruiva do cabelo vermelho igual fogo. E não era pintado, não. Era vermelhinho igual fogo. Ou seja, dentro do meu DNA puxa tudo isso. Mas o DNA também determina a fisionomia e característica do ser humano. Por exemplo, durante a minha infância, eu cresci, algumas pessoas falando assim, esse menino não é daqui, não, esse menino aqui é estrangeiro. Olha o formato do rosto dele, é diferente. E até um pouco diferente de alguns membros da minha família. É onde eu fui buscar a minha genealogia, onde eu descobri de onde é que vem toda a origem do meu povo, da minha família. Deus escolheu um povo para que através desse povo o nome dele seja proclamado. Quem é esse povo? O povo judeu. Deus escolheu um homem e colocou no DNA dele algumas características. Pasmem vocês, mas é verdade, a ciência já comprovou. Se você quiser descobrir se você tem ou não ascendência judaica, se existe alguém na sua família, um que seja, há 100 anos atrás, que se envolveu com alguém da sua família que é judeu, e que desse relacionamento veio você, vai aparecer no exame de DNA. Vai aparecer. Aparece lá. Eu tenho no meu sangue 3 famílias judaicas. Se eu fizer esse exame, vai aparecer as 3 famílias judaicas aqui. O primeiro estudo que eu fiz, eu mandei para uma agência judaica messiânica no Brasil, em que ajuda a gente a buscar tudo isso, e eles mandaram todo o relatório histórico, sem eu dizer quem era parte da família. Eu só dei o nome do meu pai, da minha mãe e dos meus avós maternos e paternos. Eles buscaram tudo e trouxeram. Eu já sabia da linhagem que vinha, então a gente vem da linhagem do falecido presidente Tancredo Neves, que também era de família judia, e nos traz todo o relatório, e veio a confirmação, dentro do relatório deles, para mim fazer o tal exame de DNA, para só confirmar, para futuramente procurar um documento de Israel, para que eu possa ir e vir à vontade, sendo um cidadão israelense, mesmo não tendo nascido lá. Portanto, o DNA determina quem é você e quem vai ser os seus filhos. Por exemplo, o meu filho nunca viu o avô. Ele nasceu, meu pai já havia falecido. Mas ele pode crescer com as mesmas características e formato do rosto de meu pai, porque carrega os genes dele. Outro cientista, ele é um cientista biólogo molecular chamado Tim Keymore. Ele, em seus estudos de personalidade, dentro do DNA, ele pegou 2.000 pessoas. E dentro do código genético de 2.000 pessoas de raça diferente, cor de pele diferente, etnias diferentes,
e religiões diferentes, e codificou, e ele descobriu que dentro do DNA de qualquer ser humano existe uma partícula que ele chamou de gene de Deus. Essa partícula dentro do DNA faz com que o homem, sendo ele religioso ou não, sendo ele aquele que crê em Deus ou não, sendo um ateu, eu costumo chamar de à toa na vida, porque o ateu, ele procura alguma coisa para preencher um vazio. E esta pequena partícula no DNA do homem leva a ele buscar, ou entender, ou ter em si alguém superior que ele. É o DNA de Deus dentro do homem. Você pode correr o mundo todo e fugir dele. O salmista diz: para onde me ausentarei da sua presença? O salmista em Salmo 139 diz assim: se eu fizer a minha cama lá no inferno, lá estará o Senhor. Ou seja, ninguém foge dele. Está dentro de você uma pequena partícula dele. Pois bem, só para nós entendermos o que é o DNA. Agora, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 1, verso 26. Gênesis 1, 26, está escrito assim: então disse Deus, façamos. Eu vou lendo a Torá, a tradução literal de como foi escrito, de como aconteceu. Na língua, essa João Ferreira de Almeida que a gente tem, ela já vem de uma tradução inglesa. Então, os americanos, gente, eles têm uma mania, um costume, que é de, por exemplo, o meu nome é Gilberto. Lá eles vão falar de Gilbert. Não é Gilberto. E se você chamar, por exemplo, um americano, o nome dele é Edward. Em português, Eduardo. Se você chamar ele de Eduardo, ele te corrige. Não, é Edward. Então, algumas expressões bíblicas, eles transfiguraram para a língua deles, perdendo um pouco só de sentido, mas a razão é a mesma. Mas nós vamos nos aprofundar dentro da Torá, literalmente a tradução direta para o português. Então, se façamos a humanidade, a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, as aves do ar, os animais sobre toda a terra e sobre todas as criaturas que rastejam sobre a terra. Portanto, verso 27, criou Deus a humanidade, à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou-os macho e fêmea. Verso 28, Deus os abençoou. Olha, esse aqui é antes do pecado, hein? Tem gente que acredita assim, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não existiríamos. Olha o que está escrito aqui, antes do pecado. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem a terra e dominem ela. Então já havia uma ordem. Já havia uma ordem para que o homem se proliferasse. Agora, irmãos, Deus me deu uma revelação e eu fui buscar em cima dessa revelação com rabinos judaicos, messiânicos, que creem na Torá, creem na Brit Mahá, que é o Novo Testamento, creem em Jesus como Salvador, são judeus rabinos convertidos ao cristianismo. E eles trouxeram um ensinamento, e eu fui buscar dentro do Talmud, e fui buscar na Midrash. Talmud é um livro sagrado judaico que explica textos bíblicos, foi escrito por vários rabinos durante os séculos, e existe também a Midrash. Midrash são conceitos, pensamentos e ideias históricas sobre a Bíblia. Então eu vou trazer dentro dessa visão. Para entendermos o porquê Deus criou o homem, o ser humano, e deu a ordem para eles dominar tudo, é preciso entender primeiro o que aconteceu algum período atrás. Daí nós vamos entender porque há no homem o que nós chamamos de DNA divino. Não se pararam para perguntar, será que Deus estava assim de boa, assim, ai que legal, vou criar um ser. Pá, criou o homem do nada. Não, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Existe na cultura judaica, hoje não faz mais, mas antigamente se fazia, está no livro de Levíticos, capítulo número 16, verso número 5 ao verso de número 10.
existe uma observação dentro da lei. Então eu fui buscar o porquê disso, para nós entendermos qual é a razão da sua existência. Está escrito assim: e da congregação dos filhos de Israel tomarás 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Por que tinha esse bode e carneiro? Versos anteriores a esse texto vai falar sobre a vestimenta do sacerdote. Como é que ele tinha que se vestir para fazer o sacrifício. E tinha que ter um bezerro. O sumo sacerdote Arão tinha que sacrificar um bezerro. Por que o bezerro? Porque ele foi quem fez o bezerro de ouro para que toda a nação adorasse no deserto. Deus perdoou ele. Mas agora, toda vez que ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que sacrificar um bezerro para a remissão do pecado dele. Aí o Senhor falou assim: separa um cordeiro e separa também 2 bodes. E a questão dos bodes: o cordeiro representa Jesus. E os bodes? Para que bode? E eu me lembro de uma palavra de Jesus que ele disse assim: naquele dia o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Bode não entra no reino de Deus. Bode da cabeçada, da chifrada, ele corre atrás, come tudo quanto é porcaria. Ovelha não. Aleluia. Ovelha é obediente, ovelha abaixa a cabeça, ovelha escuta, ovelha segue o seu pastor, ovelha não fura a cerca, ovelha não come qualquer coisa. Glória a Deus. Não come. Pois bem, 2 bodes. Depois Arão oferecerá um novilho para expiação, para ele fará expiação por si pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor. Eu separei aqui na Torá e vou ler na Torá do jeito que está escrito. Na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, está escrito: um para o Senhor, e o outro será o bode emissário. O que é um bode emissário? Bode emissário tem a alusão de ser algo ou alguém que vai levar o recado, o emissário. Alguém que vai transportar um recado para outro. Na Torá diz para quem é que ele vai levar. Literalmente na Torá diz exatamente para quem ele vai levar. Levítico 16, verso 8, dentro da Torá: a seguir, Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um para Adonai e outro para Azazel. Arão vai separar o bode cuja sorte caiu para Adonai e vai oferecer em sacrifício pelo pecado. O bode cuja sorte caiu para Azazel, porém será apresentado vivo para Adonai e será usado para fazer expiação. E será enviado ao deserto para Azazel. Isso aqui da Torá. Literalmente, para quem está dizendo, o bode emissário. Literalmente, irmãos, era feito assim o sacrifício. Pegava-se o bode. Esse bode aqui vai ser sacrificado para o eterno. E esse outro aqui vai ser o emissário. Então a nação passava e punha a mão sobre o bode emissário. Como quem estivesse transferindo todo o seu pecado e toda a sua culpa para o bode. Aquele bode, então, se tornava agora o emissário. Os sumos sacerdotes pegavam o bode, punham do lado de fora da congregação e enxotava ele, ia tocando ele, para ele sair, como quem leva uma mensagem para alguém. Quando chegava próximo ao precipício, aquele bode não era sacrificado. Isso não é sacrifício, ele era precipitado, acidentado, involuntariamente, mas era. Empurrava-se o bode. Como algo profético do que aconteceu e do que está para acontecer para Azazel. Quem é Azazel? Se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 28, no versículo 11 ao versículo de número 19, o Eterno faz o profeta dizer algumas palavras e usa a figura humana de um rei, de uma nação, mas tudo que ele está dizendo para esse rei, para essa nação, porque o seu coração era tão ruim, que ele é qualificado, e então Deus usa uma profecia do que aconteceu no passado para ele. Ezequiel capítulo 28, do versículo de número 11 ao 19.
Está escrito assim: você pôs o selo sobre a perfeição. João Ferreira de Almeida está escrito assim: tu és o sinete da perfeição. O que Deus estava querendo dizer assim? Está dizendo para ele assim: você foi a perfeição. Fora você não existe outro mais perfeito. Você é a perfeição de toda uma criação. É isso que ele está dizendo. Tudo que ia se falar em perfeição, falava dele. Ia falar sobre algo bonito e belo, falava dele. Quem era ele? Quem é essa figura Azazel? Tem vários nomes que deram para ele. O cara preto, o pé de bode, o carcará sanguinolento, o diabo, coisa ruim, Satanás, o cão. No judaísmo nós chamamos ele de Satã. O Satã, o inimigo da nossa alma. Era ele. Quando o sacerdote expulsava o bode, estava dando recado para ele. Assim como você deixou o lugar santo, assim como você deixou e caiu, foi lançado na terra. E quando precipitava o bode, estava assim: da mesma forma que você foi jogado por terra, será lançado sobre o inferno. Era uma profecia. O sacerdote tinha que tirar o bode, a nação tinha que pôr a mão sobre o bode, o pecado cair sobre ele e ir expulsando. O que significa isso? Todo ser humano tem que arrancar de você o pecado, expulsar, tirar fora. Aquilo estava dizendo para Azazel, para Satanás: você não tem lugar na congregação de Israel. As suas obras não têm lugar sobre nossas vidas, sobre nossa casa. E tudo que nós fizemos que gerou o pecado, nós estamos tirando. É limpeza, limpar o corpo humano, limpar a sua casa, limpar o templo. Era assim que era feito. Então arrancava-se. Então era algo proferido. Eu vou mais à frente para vocês. No verso 13 diz que ele era perfeito, tinha beleza e estava no jardim de Deus. É o que diz a Bíblia. Isso antes da criação do homem. Antes do homem existir. A terra já existia, preste atenção. A terra já existia. O Éden não foi criado para o homem. Põe isso na sua cabeça. Existe uma diferença da existência do Éden e do jardim do Éden. É diferente. Existia o Éden. Quem é que estava no Éden? Esse homem. Eu quero chamar ele de homem. Este ser. Vamos dizer o nome próprio dele, que já não vai trazer aquele peso sobre nós, não é? Lúcifer. Esse é o nome real dele. Algumas traduções dizem que é anjo de luz. Possui uma luz diferenciada dos outros seres angelicais. Luz que os outros seres não tinham. O fulgor, o poder que ele tinha era maior. Ele foi colocado para governar a terra. Ele foi posto para cuidar da terra, ser guardador da terra. Então olha o que diz aqui. No verso número 14 diz, era um queruve, no hebraico querubim. A expressão aqui diz ungido. No natural diz assim, quando o seu comércio cresceu, você se tornou cheio de violência, e dessa forma pecou. Portanto, eu o lancei para fora com desonra da montanha de Deus, porque eras o querubim protetor. Querubim protetor. Agora, só para você entender, ele diz que foi lançado fora da montanha de Deus. Essa está na Torá e está na João Ferreira de Almeida. Onde é a montanha de Deus? Alguém se arrisca em dizer onde é essa montanha de Deus? Conhecida também como Sião. Não é o Horebe. Conhecida como Sião, conhecida como também o local da construção do templo de Salomão, conhecido também como Eira de Araúna, local onde Davi fez o sacrifício após fazer o censo, uma praga cair sobre a nação. Ele compra a Eira de Araúna, ele comprou a montanha de Sião para fazer o sacrifício, onde um dia Deus disse a Abraão, disse assim, pega o teu filho, teu único filho Isaque, e leva um local que eu vou te mostrar e oferece para mim sacrifício. Ele pega o menino e vai para onde?
local da construção do templo de Jerusalém. Naquele mesmo local. Não sei se vocês perceberam algumas profecias bíblicas a respeito daquele lugar, mas é um fato inédito. A Bíblia diz, no verso de número Levítico 18, verso 24 a 30, eu vou só descrever para nós não perdermos tempo, diz assim: e quando vocês estiverem naquele lugar, naquela região, estava no deserto, quando vocês estiverem possuírem aquela terra, vão expulsar todos os amorreus, jebuseus, saduceus, todos que estiverem lá. Saduceus vem depois. Vai expulsar todo mundo de lá. Por quê? A própria terra, aquela região, estava vomitando eles. A Bíblia diz aqui em Levítico, Deus diz assim: porque a terra os tem vomitado. Deus não queria mais aquela nação lá. Por isso Deus escolhe um povo, santifica esse povo e leva para aquele lugar. Agora também estava dizendo assim: olha, mas se o teu povo, falando para Abraão, se esse povo seu, se esse povo que vai sair de você prevaricar e fazer tudo que está escrito, tudo que eles fizeram, aquela nação fez, eu vou expulsar de lá. E em Levítico Deus repete para Moisés, dizendo assim: se esse povo andar nos caminhos daquela nação, e o seu coração se compungir em seguir os deuses daquela nação, e prevaricarem os pecados que mais aborrecem a Deus, preste atenção, os pecados que mais aborrecem a Deus, e que pelo qual fez aquelas nações que viveram naquela região serem expulsos daquela região, é idolatria. E Levítico é específico e fala sobre um deus chamado Moloque. Nunca chame ninguém de moleque. Nunca use a expressão moleque para alguém. A expressão moleque vem do termo Moloque. A figura que as pessoas têm do diabo é a figura deste deus Moloque. Pernas de bode. Daqui para cima, corpo de homem e chifres. É o deus Moloque, que recebia sacrifício de crianças. Matavam as crianças em um altar ali. E eles faziam isso. Agora, por que a terra daquela região vomitava as pessoas? No resto do mundo não tinha idolatria? Tinha. No resto do mundo não tinha coisa errada? Tinha. Mas aquela região é uma região como se... Eu quero chamar aquilo de um portal. Aleluia. Eu quero chamar toda aquela região de um portal de onde o Eterno iniciou a raça humana. Existe uma atmosfera espiritual ali. Por que vocês acham que o Iraque, por exemplo, o Iraque é o maior item da briga do Estado Islâmico? Ele está tentando dominar toda a região, mas o Iraque para eles é o ponto central. O Islã conhece e reconhece que dali surgiu a humanidade. Onde é que ficava o Éden? O Éden, irmãos, o Éden era uma extensão muito grande. A Bíblia vai dizer do rio Tigre, do rio Eufrates, rio Pison e Gion. Toda essa, se você pegar toda a circunferência dali do mapa onde estão esses rios, é uma extensão muito grande, abrange vários países. O Éden ficava ali, mas o jardim plantado por Deus, acredita-se, muitos teólogos chegam na mesma conclusão, que era num local conhecido como onde foi Babilônia, onde foi construída a Torre de Babel. Por que construíram a Torre de Babel ali? Porque era o local, no entendimento deles, era o local mais próximo de chegar até Deus. Dali surgiu a tal Torre de Babel. Pois bem, quando o inimigo da nossa alma, o diabo, ele estava lá para tomar conta da atmosfera, verso 16 diz: e lançou fora do monte de Deus, pelo que o Senhor irá destruí-lo. A destruição ainda não veio para ele. Mas em Isaías capítulo 14, verso de número 12 ao 17, diz assim: ele caiu do céu, foi lançado por terra, porque dizia em seu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos outros anjos, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei, subirei nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que ele diz: eu serei semelhante, eu terei
igualdade. Eu serei igual. Sabe quem ele estava tendo inveja? O Eterno, ele é incomparável. Deus não pode ser comparado e ninguém pode querer ser igual a ele. Mas quando ele viu Jesus, e João fala sobre ele estar desde o princípio, e o apóstolo Paulo diz assim que todas as coisas foram criadas por ele, para ele, e através do sacrifício da cruz ele resgata o ser humano e leva de volta para o mesmo lugar de origem, que é Israel, de ligação a Deus. Jesus, quando manda 70 pessoas irem pregar a palavra, eles voltam todo mundo. Todo mundo volta cheio de peito estufado. Olha, Senhor, puxa vida, seu nome tem poder, hein? Olha, no seu nome os demônios se submetem a nós. Jesus disse, pode parar a conversa. Não se alegra por causa disso. Se alegra porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Glória a Deus. Aí Jesus conclui, porque eu vi Satanás ser lançado por terra como um raio. Pastor, mas e o homem? Onde é que está? Agora vem a queda de Satanás. Gênesis capítulo número 1, nós lemos aqui no período do criacionismo um fato, e eu não me aprofundei nesse fato, porque nós íamos falar disso hoje. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e... Quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, céus é tudo que existe no céu, os seres angelicais, criou, o Lúcifer criou todo mundo e a terra. Era tudo perfeito, um único continente e tudo perfeito. Era tudo perfeito. Quando Satanás se rebelou contra o Eterno, queria ter o mesmo poder que Yeshua, que Jesus, queria ser semelhante a Jesus, queria ter a glória que Jesus tinha, porque a terra foi criada para ele e por ele. Ele criou. Então ele dizia assim, essa terra eu fui colocado para proteger, agora vai ser minha. Eu estabelecerei o meu trono, serei dono de tudo isso. Serei igualzinho a ele. Eu vou provar que eu posso ter, que eu posso ser e que eu posso fazer. Na tentação de Jesus ele vem com isso. Pode ter, pode ser e pode fazer. E essa eu vou falar terça-feira. Sobre o projeto da redenção para resgatar o DNA de Deus na sua vida. Pois bem, agora a terra era sem forma e vazia, uma expressão hebraica que diz Tohu Vavohu, que foi traduzido do João Ferreira de Almeida como sem forma e vazia. A verdadeira tradução dela é assim, informe, um caos, problemas, dificuldades, escuridão, negritude. Tudo isso vem do termo Tohu Vavohu. Aí o que aconteceu? Quando Satanás foi lançado por terra, pá! Houve uma espécie de cataclisma na terra. A terra perdeu a sua forma original. Então o Eterno passou a projetar. Nessa projeção, aí ele começa a preparar a terra para alguém. Pensa bem, irmãos, haveria razão, pastor, Deus construiu o homem, não havia atmosfera, não havia oxigênio, não havia o que ele comer? Então Deus começa por aquilo que você nunca imaginou que você precisasse. Faz um teste aí.